Olá, tudo bem? Como estão? Gente, mais uma vez, meu nome é Zagbert Maia Santos. Estamos aqui em mais uma videoaula do nosso módulo de teoria musical elementar e vamos aqui seguir diretamente da aula anterior, ou seja, da aula número 3. Estamos agora na aula número 4 e vamos seguir nesta aula com a introdução de alguns novos assuntos e com a compreensão do mesmo assunto que estamos trabalhando, porém visto de uma nova ótica. Como assim? A gente vai chegar lá. Então, primeiro ponto que eu quero passar aqui. Gente, é, nas últimas duas aulas eu representei a escrita das notas, a escrita dos graus, dos tons e semitons, utilizando uma escrita muito casual, como estivéssemos em um quadro, utilizando um quadro em branco em uma sala de aula normalmente. Então, estou utilizando aqui minha caneta na minha mesa digitalizadora, porém, para caso não haja nenhum tipo de equívoco e nenhum tipo de má compreensão devido a gente estar escrevendo dessa maneira, o que em uma aula presencial, caso alguém tivesse no momento, poderia não exatamente tirar a dúvida. Eu estou decidindo utilizar a. Vamos ainda utilizar aqui a parte da caneta para representar certas coisas, mas eu vou estar utilizando essas representações aqui escritas de uma maneira por letras já pré-prontas, né? Letras por texto aqui já digitalizado, já escrito, tá? Isso não vai atrapalhar o nosso conhecimento, na verdade, nem o nosso entendimento. Na verdade, eu acho que pode até clarificar algumas coisas, então vou voltar em alguns pequenos assuntos, não por essa razão em si, mas por uma questão que sempre, nesses assuntos de teoria, é muito importante a gente sempre estar fortificando a nossa memória, revisitando certos assuntos e sempre estar olhando eles com ou a mesma ótica, mas uma ótica já mais apurada ou com uma ótica diferente, certo? Então, gente, o que que acontece? Quando a gente vem para cá, o que que a gente já viu até agora? A gente viu que são tons e semitons, né? A distância das notas medidas através de tons e semitons e a distância das notas medidas através da quantidade de notas. Então, isso é uma coisa que eu vou reforçar, trazendo principalmente lá da aula 2 e um pouco da aula um. Gente, tudo na música a gente tem assim, né? Eu brinco dizendo que a gente sempre tem um nome e um sobrenome, certo? Então, muitas das vezes, o nome das coisas que a gente tem na música carrega o primeiro nome relacionado à quantidade ou à nota, e o segundo nome, na maioria das vezes, vem relacionado à qualidade, à sonoridade, ao sabor, ao tempero daquele, é, daquele elemento musical que estamos estudando, compreendendo, certo? Então, vamos lá. Uma vez que a gente compreende aqui a forma que as notas estão dispostas, eu vou aqui de cara relembrar uma coisa que a gente viu na última aula sobre a escala diatônica, diatônica maior. Inclusive, diatônico significa através dos tons, passando pelos tons, percorrendo pelos tons. Por isso que uma escala diatônica a gente sempre tem. Aqui eu vou usar o lápis mesmo, a caneta digital, não tem o que fazer, para ficar mais dinâmico. Sempre vai ter cinco tons e dois semitons. A gente sempre vai ter isso. Vou até escrever em outro local. Vou escrever aqui. Sempre vamos ter cinco tons e dois semitons em uma escala diatônica. E relembrando, gente, que tem aquelas regrinhas, a gente não pode saltar notas, a gente não pode repetir notas, nós não podemos fazer uma escala diatônica de dó, né? De dó porque vai começar em dó, dó vai ser nosso primeiro grau, né? Nossa tônica. A gente não pode fazer dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, ou dó, ré, ré, ou dó, ré, mi, mi, ou pular uma nota, né? Fazer dó, ré, fá, sol, lá, si. Essas regras não se adequam dentro da escala, dentro da escala diatônica, certo? Então, a gente tem essas questões aqui, temos essas questões dos tons e semitons, que eles sempre estão, gente, tratando para nós, eles sempre estão trazendo para nós uma questão de
qualidade, uma questão de sonoridade, uma questão que a gente brinca assim dizendo, que é o sabor, sabe? É o tempero, é como aquela sonoridade aparenta. Então, uma coisa que para a gente relembrar e sempre ficar muito fixo na nossa cabeça é que sempre de mi, né? É sempre aqui de mi para fá, ó, agora tá um pouco mais claro de ver, né? Não que antes a gente não conseguisse, mas aqui tá um pouco mais enxuto. De mi para fá, é muito importante ter na nossa cabeça claro e relacionado às notas naturais. Estamos aqui, gente, o tempo inteiro trabalhando com notas naturais. Vamos hoje apresentar o conceito das notas que não são naturais. A gente vai chegar lá. Mas é muito importante ter essa noção que de mi para fá é naturalmente, porque são notas naturais, né? A associação com o piano são teclas brancas, existe uma relação de semitom, de meio tom. Então temos aqui um ST, um semitom acontecendo, certo? Porque é um semitom natural que existe entre Mi para Fá, pela estrutura da forma que as notas são pensadas e as afinações. O que que é afinação, gente? Uma coisa que a gente fala o tempo inteiro, afinação da voz, afinação do instrumento, do violão, do piano. A afinação é um determinado som em uma frequência exato, é uma frequência que desejamos. Então, a gente pode pegar um som, seja o que ele for, e às vezes até nossa voz falada não tem uma altura, né, uma afinação, porque a gente fala de altura, quando a gente fala de altura, a gente fala de afinação. Porque a afinação, se a gente pega um afinador eletrônico, ou né, até no próprio celular, um afinador que existe aí diversos, né, a gente vê que o afinador ele mede em frequência, né? Então, quando a gente vê que a frequência ela é muito alta, né, por isso que a gente fala de relação de altura muito alta, está sempre relacionado a notas a uma sonoridade aguda. E quando a frequência é baixa, a frequência é mais baixa, uma frequência menor, são notas graves. Então, ah, naturalmente, pela forma que se estruturou a afinação, a fixação dessas notas, que a gente tem desde o século XV para cá, o Mi para Fá tem uma relação de semitom, e do Si para o Dó existe uma relação também de semitom. Isso aqui é muito importante para a gente conseguir, de cara, entender algumas coisas. Uma coisa que eu escrevi na aula anterior, mas não expliquei tanto. Se vocês perceberem aqui, gente, o 1, o 2 aqui estão todas de letra de imprensa, né? Letras maiúsculas. O 3 aqui, ele tá com um izinho menor. E o V e I aqui, né, que é o 7 também está com letrinhas menores. Por quê? Não são todas as apostilas, literaturas que representam os graus dessa forma, mas alguns também, alguns representam, diria até que muitos, porque a gente tem muito material nessas áreas, também representam com esse 3 em um menor e esse 7 em um menor. Isso aí, gente, é para se referir justamente aos graus, né? Ou seja, do sétimo para o quarto do sétimo para o oitavo e do terceiro para o quarto, você não tem mais uma relação maior, por assim dizer, uma relação de tom para tom. Você tem uma relação de semitom, que causa um entendimento de que aquilo ali é um grau menor, é uma passagem ah, ah, de semitom, uma passagem com uma sonoridade menor. Zag, como assim menor? Eu não entendi nada agora. Maior, menor, menor, maior. Como assim? Gente, lembra na aula que eu estava explicando? Isso na primeira aula. Que, por exemplo, de dó, aqui do dó, para o mi, a gente tem uma terça, certo? Temos uma terça. Ah, Zé, por que temos uma terça? Porque é uma relação de três notas, independentemente. Dó, ré, mi, C, D, E. Um, dois, três. Temos uma relação de três notas. Temos uma relação de terça. Saímos do primeiro aqui até o terceiro grau, paramos nele, né? De um a três aqui. É uma relação de terça. Só que o que acontece? De dó para ré, eu compreendo que existe um tom e não semitom. E de ré para mi, eu afirmo também que existe outro tom. Toda terça com dois tons, toda terça dessa forma, execução melódica, execução harmônica, a gente pode fazer em qualquer lugar aqui, aí sim a gente fala de altura em relação a grave e agudo.
Aí sim. Então, todos esses, essas terças aqui, elas estão sempre com essa sonoridade, elas vão ser o que a gente compreende como uma terça maior. Existe uma sonoridade maior. A gente vai entender melhor nas próximas aulas o que que é exatamente esse maior e menor, por que que tem esse nome, qual a associação com a ideia de maior. A gente vai entender que é uma ideia de algo um pouco mais brilhante, mais alegre, né? Mais para cima, por assim dizer. Mas a gente vai chegar lá aos poucos. Então, você percebe que de dó para mi aqui, existe uma relação de tom, 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 tom. Só que do mi para o sol, se a gente estender aqui nosso ligamentozinho aqui, nossa linha, a gente também tem uma relação de três notas ali, né? Três, quatro, cinco. É, E, F, G, Mi, Fá, Sol. A gente também tem uma relação de três notas. Porém, entretanto, contudo, todavia, é uma relação de três notas onde de Mi para Fá tem um semitom e de Fá para Sol existe aqui, né? Escrever aqui em cima, um tom. Então a gente tem semitom mais tom, a gente acaba tendo um tom e meio, que é a representação de como a gente pode descrever com números, né? É um tom e meio. E aí o que acontece, gente, nessa questão? Acontece o seguinte, deixa eu só apagar aqui rapidinho. O que acontece? Eita, pronto, prontinho, apaguei demais ali sem querer. O que que acontece? Nessa relação de Mi para Sol, se é uma relação, vamos refazer aqui, de três notas, porém, do Mi até o Sol, existe um semitom, e de Fá para Sol existe um tom, a gente tem uma terça também, porque, de novo, a terça sempre está se referindo ao primeiro nome. Ah, Zag, como assim? Eu ainda não estou conseguindo, Zag, visualizar. Como assim primeiro nome? Você fala tanto disso primeiro nome. Gente, todos os intervalos, eles têm um nome que se refere à quantidade de notas que está envolvida nesse intervalo. Uma terça, uma quarta, uma quinta. Significa que da nota que você partiu para a nota que você chegou, entre essa de partida e a de chegada, existe uma relação de cinco notas. Existem cinco notas no total. Por isso que é uma quinta. Ah, se for uma terça, três notas. Se for uma quarta, quatro notas. Se for uma sexta, seis notas. Certo? Então, o que acontece? De Fá para Sol é uma terça. De Fá para Sol, não, perdão, gente. De Mi para Sol é uma terça. De Fá para Sol é uma segunda, né? De Mi para Sol é uma terça. Porém, é uma terça que ela passa justamente entre ali o Mi que tem um terceiro grau menorzinho, porque ele tem uma relação de semitom e não de tom. E aí essa terça, ela deixa de ter essa sonoridade maior, chamada de maior, pra gente agora ter uma sonoridade chamada de menor. Essa aqui, ó. Ó, menor, maior. Menor. Vou fazer outros tipos de intervalos menores também, ó. É meio um pouquinho, a gente compreende que essas sonoridades menores são um pouquinho sombrias, um pouquinho melancólicas, né? Por isso que ele tem esse nome. Então, perceba que o sobrenome ele está sempre, 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 sempre relacionado a uma questão muito sólida de tons e semitons. Muito sólida, né? Muito sólida mesmo. Tá, gente, então aqui de Mi para Sol eu tenho uma terça, eu acabo tendo aqui uma terça menor. Uma terça que eu represento assim, ó. Terça. Opa, cadê? Ia botar um sinal de igual, mas nem precisava. Uma terça. Opa, aí, pronto. Uma terça com Mzinho minúsculo. Uma terça menor. Diferente que de Dó para Ré. É uma terça também. As duas são terças. Aqui é uma terça.
maior, certo? Então, perceba, maior e menor. Então, o que que acontece? A sonoridade das coisas na música estão muito relacionadas à quantidade de tons e semitons. Porém, até agora, gente, a gente tá sempre mexendo aqui apenas com notas naturais. Zag, vai funcionar isso para sempre? De antemão, eu aviso que não. A gente vai se mexer com notas que são alteradas. Só que antes disso, a gente precisa compreender o que que é o conceito, o que que é a ideia, deixa eu voltar aqui para o meu lápis, de alterar uma nota musicalmente falando. O que que seria isso? O que que seria alterar uma nota? Gente, o que acontece? Quando passamos pelas sete notas musicais, entendemos que elas passam por uma ordem, elas passam por um desenho, que inclusive é o desenho da escala de Dó maior, ou Dó diatônico maior, e é um desenho que ele está construindo em cima de tons e semitons. Ele está construído sobre tons e semitons. Mas justamente por todas essas notas serem naturais, por todas essas notas serem naturebas, por assim dizer, e elas terem seus respectivos semitons naturais de Mi para Fá e de Si para Dó, a gente acaba sempre associando todas essas notas aqui como iguais e como se elas fossem algo fixo, que nunca pode mudar, certo? Vou até deixar aqui os tons escritos para a gente ir se baseando. Então, Dó para Ré tem um tom, Ré para Mi também tem outro tom, o Mi para Fá ocorre nosso semitom, Fá para Sol, tom, Sol para Lá, tom também, Lá para Si, tom, e Si para Dó, semitom. Então, a gente tem essa noção que as notas são meio que assim, elas são meio que fixas, elas não são algo que, nossa, muda o tempo inteiro. E na verdade elas mudam. Só que a gente de cara não pega essa mudança, não vê exatamente o que está construindo e constituindo essa mudança. Então, agora que a gente está aqui com essa escrita, a gente já tem os conceitos de de intervalos musicais. Sabemos que são intervalos de segunda. Sabemos que são intervalos de terça. Sabemos já que intervalo sempre é uma relação. Sempre é uma relação de duas notas. Então, eu não consigo ter um intervalo sozinho. Eu preciso ter uma outra nota para eu me correlacionar, para eu estar fazendo o que a própria ideia da palavra propõe, que é intervalo, é entre a algo, né? É a coisa que está acontecendo entre um e entre a outra. Então, isso são intervalos, tá? Gente, o que que acontece? Vamos introduzir vocês agora para um novo conceito, que é o conceito de alterações, ou também chamados de acidentes musicais. Ei, acidentes musicais, aí, Isaac, aí complicou. Você quer. Aí você que quer me acidentar todo, você quer me quebrar todo. Gente, vamos lá. Acidentes musicais são ferramentas da música que utiliza da própria manipulação. Quando eu falo manipulação, é do uso de tons e semitons para mudar as notas, certo? É a própria a manipulação de algo que já existe naturalmente, como semitom de Mi para Fá, de Si para Dó, que são justamente onde tem os vãos aqui no piano, né? Você tem essas duas teclas pretas livres e essas duas teclas pretas, o Si para Dó, também livres, certo? Então, o que que acontece? Já existem esses semitons naturais que a gente sempre tem que ter ele na cabeça, dentro aqui, não só da escala diatônica, mas pensando nessas notas musicais. Só que acontece, será que não vai existir nenhuma outra possibilidade? Porque naturalmente, ah, por exemplo, de Dó para Ré, não existe uma relação de semitom, e sim uma relação de tom, é uma relação de tom apenas. Será que não tem outra forma, outro jeito de a gente conduzir isso? Será? E aí que eu digo para vocês, gente, tem outra forma de conduzir isso. E é justamente, vamos lá, presta bastante atenção agora,
E é justamente com esse assunto que vamos introduzir agora aqui. E depois a gente vai ver também tudo isso que eu estou falando, gente. Vamos ver a representação na partitura também. Mas esse assunto agora aqui vai envolver eles. São símbolos muito conhecidos, mas às vezes pouco explicados de como eles realmente funcionam. Que são o sustenido, que hoje em dia é o hashtag, né? Todo mundo segue como hashtag. E o bemol. Hum. E ainda existe um outro que a gente utiliza muito mais na pauta, na partitura, que quase a gente nunca usa isso fora da partitura, pelo menos eu nunca vi, que é o B quadro, que é esse aqui, ó. Esse aqui aparece também, mas mais na partitura, porque ele não é bem uma alteração. Ele, na verdade, remove uma alteração já existente, só que isso funciona mais dentro da própria pauta, né, da própria partitura. Então, gente, o que que acontece aqui? Vamos lá. O que acontece aqui? O sustenido e o bemol, gente, eles são sinais chamados de sinais de acidentes musicais, ou sinais de alteração. Por quê? Porque ele vai pegar uma querida e inocente, lindíssima notinha natural e vai torná-la em uma nota sustenida ou bemol. Eu vou até deixar aqui entre parênteses não, até circular, aqui para a gente não se confundir, que é o seguinte, o bemol, ele altera também, o B quadro também altera de outra maneira, e o B quadro ele é utilizado mais na pauta, para remover essas alterações. Então, vou até por enquanto aqui, ó, para facilitar nosso entendimento, removê-lo. Pronto. Então, o que que é muito importante agora para a gente nunca se confundir sobre essa questão de sustenido, bemol, sustenido, bemol, sustenido, bemol. Gente, a dica para a gente nunca se confundir é pensar o seguinte: sempre quando a gente está tratando de notas, a gente está também, em paralelo, por consequência, tratando de alturas. E alturas nesse sentido. Então, a gente sempre está tratando das notas estarem se movimentando para alguma altura, seja ela a alta, né, a altura da região aguda, ou a baixa, a altura da região grave. Né? Então, quando eu faço uma escala dessa das sete notas musicais, de dó, diatônico maior, de dó maior, quando eu faço isso aqui, o que que eu estou fazendo sonoramente, gente? A importância sonora disso aqui que é muito importante. A gente tá, cada notinha ficando mais aguda. Perceba. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, a cada degrauzinho, as notas vão ficando levemente mais agudas. Elas estão, digamos que, subindo, subindo, mas é algo muito devagar, muito calmo, né? Então, o que que acontece? Quando eu venho para meus acidentes, os dois têm a mesma função, gente, que é ah, adicionar ah, um semitom para aquela nota. Os dois têm essa mesma função, que é adicionar um semitom. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente vai ter situações onde a gente precisa ter noção bem clara de como esses intervalos não, desculpem, essas duas figuras funcionam, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, né, que vocês podem estar se perguntando, Zag, o que que é alterar uma nota? Como se altera uma nota? Gente, vamos pensar o seguinte. E aí, por isso que eu falei que o estudo de piano, não de piano, o piano, o instrumento, mas de a gente ter essa parte visual, que eu fiz a introdução já de como funciona. E a gente ter essas noções ajuda muito, porque pensa comigo aqui o seguinte, a, quando eu toco aqui um ré, por exemplo, vocês concordam comigo que esse ré, para eu ir para a próxima mais, para ir para a tecla mais próximo dele, eu tenho que ir para o
qual tecla aqui? Eu tenho que ir para o Mi, né? Ou o Dó, né? Então, o que acontece? É, a tecla mais próxima aqui parece que é só o Mi ou Ré. Ou o Dó, desculpa. Saindo do Ré, claro. Só que, na verdade mesmo, a tecla mais próxima aqui são essas duas teclas pretas. E aí que vem a grande mágica, né? Uma coisa que ajuda a pensar. Se a gente pensasse o piano, ele não assim deitado, mas ele assim, ó, em pé, toda a parte alta seria a parte da direita. E toda a parte baixa do piano seria a parte da esquerda. Então, quando a gente joga um piano de cabeça para baixo, a gente consegue, não é nem cabeça para baixo, mas de lado na horizontal, na vertical, horizontal é como ele está disposto. A gente consegue ter essa noção bem, tipo, pô, essa parte alta realmente é a região aguda. Essa parte grave realmente aqui é a região baixa, então onde está lá mais embaixo, tá? Então, o que é que acontece? O sustenido, gente, ele é um sinal de alteração que ele vai ser aplicado em qualquer nota natural que vai fazer o seguinte: vai pegar aquela nota e vai adicionar nela meio tom. Ela vai sofrer um acidente, vai sofrer alteração de uma nota natural, e ela vai sofrer alteração de meio tom, sempre trabalhando com a, a, né, unidades pequenininhas de tons. Então, ele vai aqui do Ré, o Ré vai ser modificado pelo sustenido, e ele vai subir, ele vai ficar meio tom acima de um Ré natural, virando isso aqui. Ré, que é um Ré sustenido. Zag, por que que ele é sustenido e ele não é bemol? Gente, muito simples, por que que ele é sustenido e não é bemol? Porque tudo que a gente compreende que tá indo, tá subindo, certo? Tá indo para direita no piano, tá subindo, tá ficando mais agudo, certo? Então, quando eu saio aqui do Ré para o Ré sustenido, eu começo a ver que, sim, de fato, foi bem pouquinho, mas eu ainda fui levemente mais à direita do piano, mais para a parte aguda, certo? Então a gente diz que o sustenido ele faz o quê, ó? Ele é um, ele é um acidente, gente, que trabalha com a alteração da minha nota um semitom de distância, certo? Um semitom de distância de maneira ascendente, de maneira para cima. Então a gente vai botar uma setinha aqui ao lado do, do sustenido para justamente representar isso. Eu tô aqui no Ré natural. Olha até pela sonoridade da minha voz, ó. Ré, 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 ré. Certo? Então, minha voz, ela levemente ficou um pouquinho mais aguda, ela levemente subiu um pouquinho, porque aquele Ré, ele deixa de ser um Ré natural, e agora ele continua sendo um Ré, claro, mas ah, ele carrega o nome da nota que ele partiu. Então, a gente sabe que um Ré sustenido foi um Ré que sofreu alteração. Então, ele está muito perto, próximo, da nota Ré. O Ré sustenido está muito, muito próximo da nota Ré, porque ele é um Ré que foi alterado para chegar, nessa nota, certo? E aí, gente, o que é que vai acontecer com o tal do bemol? O bemol, eu vou dizer uma coisa para vocês, ele faz o exato oposto. Né? Ele faz o exato oposto. Aí você pode me perguntar, Zag, como assim o exato oposto? Se eu tô aqui no Ré, é, aí eu, aí eu quero vir para a minha tecla à esquerda mais próxima. Naturalmente, a gente pensa que se eu tô no Ré, a mais próxima, se não for de forma ascendente e sim descendente, é o Dó. Ré, Dó. Certo? Mas a gente pensa dessa forma, só que não. A nota mais próxima e a tecla mais próxima à esquerda aqui do Ré é o Ré bemol. É esse Ré tecla preta. Zag, mas por que que ele virou Ré bemol? Porque o bemol, gente, ele faz a mesma coisa. Só que em vez de adicionar para você um sustenido de maneira
ascendente, ou seja, de maneira para cima, a gente vai colocar de maneira descendente. Fazer aqui, certo? Então ele altera as notas de maneira descendente. Eu tô aqui em Ré, vou para Ré bemol. Ó, até minha voz muda, ó. Ré, 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 certo? Então, essa sonoridade, esse tipo de sonoridade é o que são sonoridades de ah, bemóis e sustenidos, certo, gente? Então, por que que é importante saber disso? Porque a gente vai, na nossa próxima aula, explorar a construção das nossas outras tonalidades diatônicas maiores a partir de outras notas que não sejam o dó. Você vai fazer a partir do ré, a partir do mi, a partir do fá, a partir do lá, a partir do si, a partir do sol, certo? Então, a gente precisa ter esse conhecimento de alterações para poder estar lidando com essa próxima etapa, tá? Então, o que que acontece? Vamos ver isso na prática, né? Vamos ver aqui, ó. Dó, vamos fazer esse dó aqui, dó sustenido. Ré, ré sustenido. Fá, fá sustenido. Sol, sol sustenido. Lá, lá sustenido. E por último, dó. Então, a gente passa por várias teclas sustenidas, certo? Mesma coisa aconteceria com os bemóis. Vou pegar aqui do si, 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 si bemol. Lá, lá bemol. Sol, sol bemol, certo? Mi, mi bemol, ré, ré bemol, certo? E aí, provavelmente algum de vocês já perceberam coisas. Zag, você disse que uma escala diatônica nunca pode pular notas, mas eu vi você pulando o Mi pro Fá e o Si pro Dó. Por quê? Por que você pulou? Se alguém percebeu isso, perfeito, gente. Maravilha. Significa que vocês estão atentos a pequenos detalhes. Eu pulei propositalmente o terceiro ali, o sétimo, o Mi e o Si. Por quê? Porque, ó, muita atenção agora, gente. Vou até falar um pouquinho mais calmo. No piano, no violão, em outros instrumentos, a gente vai ter um conceito de que certas notas são chamadas de notas enarmônicas. Eita, Zé. Peraí, Zé. Você pulou muito. Tava falando até agora dos acidentes, do sustenido, do bemol, do B4. Sim, sim. Eu falei de tudo isso. Porém, existe um conceito chamado enarmonia, que às vezes é explicado de forma errada, como enarmonia são notas iguais com nomes diferentes, o que não é certo. Tá errado. Enarmonia não é isso. Enarmonia são notas muito próximas umas das outras, e que em certos instrumentos, por conta da natureza de a gente afinar, lembra que eu falei da afinação daqueles instrumentos, a gente tem que adicionar a mesma tecla para duas ou mais notas diferentes. E isso já acontece com exemplos que eu dei anteriores, a gente só não percebeu. Mas sim, de fato, o Mi para o Mi sustenido no piano e no violão também seria a mesma tecla, o mesmo local do Fá, e o Si sustenido seria o mesmo local do Dó, certo? Então, o que que acontece? A gente tem o seguinte, teclas que ocupam notas, às vezes, instrumentos que onde vão ter o local das notas, onde vai ocupar para aquele mesmo local, pelaquela mesma posição, para aquela mesma tecla, a duas notas diferentes. Isso já acontece, gente, só que a gente só não percebeu. Vamos voltar, por exemplo, do Ré. Tô aqui no Ré. Vou para Ré sustenido. Beleza. Subi meio tom. Avancei meio tom. Adicionei um sustenido para o Ré. Se eu tô aqui de novo, no Ré. Eu volto meio tom. Tem um Ré bemol. Ré. Só que se eu parto a partir de Dó, Dó.
E aí eu vou para o meu dó sustenido. Dó, dó, certo? Dó sustenido. O dó sustenido aí não tá sendo o mesmo local a mesma tecla, o mesmo local, a mesma nota do Ré bemol, não parece? Interessante, né? Então a gente já estava lidando com isso mesmo antes disso ser apresentado. Então, a enarmonia, ela não significa que existam duas notas iguais com o mesmo nome. Só que no piano, sim, no violão, sim, no baixo elétrico, com trastes também, vão existir cordas que vão estar representando, às vezes, naquela corda onde você pressionar uma nota, ou aí você desce um pouquinho, ou sobe um pouquinho, vai ter uma nota ou um conjunto de notas, que a gente já viu na primeira aula, que são os acordes, ah, onde você vai ter, poxa, tal nota é aqui, sei lá, mi sustenido é aqui. E Fá natural também é aqui. É por conta da natureza, gente, do instrumento, né? Então, é uma coisa é, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado para até não cometer esse erro e para a gente também não se confundir, certo? Porque, como eu falei, essas notas, inclusive, que às vezes vão ocupar o mesmo espaço, eles vão servir lá para frente quando a gente for achar a construção de outras escalas diatônicas maiores em outras notas, né? Que é o que a gente vai chamar de tonalidade, que a tonalidade é isso, a tonalidade é a a estrutura que a gente tem de uma sequência de notas, ou seja, de uma escala. O que é que são escala? O que que é escala, Zag? Escala são as notas. ah, Na escala estão presentes as notas que constituem a tonalidade. Escala é o movimento de eu sair de uma nota até a outra. Vou de um dó a dó é uma escala. Vou de um ré a ré é uma escala. Vou de um mi a mi é uma escala, passando entre todas as notas. Mas geralmente a gente usa para falar de escala para se referir à tonalidade. Tonalidade é a construção, é como aquela escala está estruturada ali, é a construção de algo dentro de dentro dessa estrutura diatônica, né, de tons e semitons. Então a gente vai construir outras escalas, outras tonalidades a partir de outras notas, seguindo essa mesma ideia de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, certo? E a partir disso a gente vai achar outras coisas também. E aí a gente vai perceber que se não existir essa enarmonia, vai ter quebra de regras, vai ter notas que vão ter que se repetir, ou a gente vai ter que saltar notas, e a gente não quer isso. Entende? Então, gente, essas são as funções dos sustenidos e dos bemóis. Gente, o sustenido e o bemol, eles sempre são representados assim, como esse joguinho da velha, esse hashtag, e o Bzinho aqui. Quando a gente vai adicionar um sustenido a uma nota, olha como ele fica. Ele fica dessa seguinte forma. Ah, vou escrever aqui do lado. Imagina esse sol aqui. Eu vou escrever aqui em cima dele. Na verdade, eu vou escrever aqui abaixo, porque aqui em cima já está ficando muito poluído, né? Vou escrever aqui embaixo dele um sol, então a palavra sol, né? O Lzinho, com aqui o hashtagzinho. Então você tem ali um sol sustenido. Ou seja, em vez de eu fazer essa tecla, eu vou fazer sol, 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 sol. Eu vou fazer a minha tecla meio tonzinho acima, um semitonzinho acima da nota que eu estou. No piano, por exemplo, são as teclas pretas. Isso aí também vai ser uma coisa que vai ficar respectivo de cada instrumento de vocês na aula prática. Mas a gente tendo essa noção, a gente consegue controlar e escolher para em quais locais, em quais direções vamos estar indo. Aí você pode me perguntar, Zag, tá, mas por que que esse semitom e tom é importante? Você disse, por que que a alteração, né, do sustenido bemol, de adicionar um semitom, um tom, ou sei lá, o tal de semitom aí, adicionar para cima, para baixo, com um bemol, com sustenido importante. Por que que isso é importante? Gente, porque isso mexe diretamente com a sonoridade, com o tempero da música, do que a gente está mexendo. Por exemplo, quer ver uma coisa? Vamos pegar aqui de Mi para Sol. De Mi para Sol,
Lá na escalinha, vou apagar aqui rapidinho, mas ó, dê uma olhada. De Mi para Sol, olha que interessante. É uma terça, porque é uma relação de três notas. Não tem como ninguém encontrar isso. Mas é uma relação onde tem Mi para Fá, um semitom, e de Sol e de Fá para Sol, é outro, outro, outro tom. E a gente tem um tom e meio, a gente não consegue ter a sonoridade maior, a gente tem só uma sonoridade menor. Só que se eu adiciono ah, nesse Sol, eu dou para ele um semitom. Será que vai mudar algo? Pois eu digo para vocês que vai. Se eu chegar aqui nesse Fá para Sol agora e adicionar no Sol um semitom, o que que vai acontecer, gente? Vai acontecer isso aqui, ó. De Fá para Sol, que tinha uma questão de tom, vai ter que ser estendido. Aí vocês podem perguntar, gente, como assim estendido? Como assim estendido? Muito simples. De Fá para Sol é uma distância. De fato, ninguém nega isso. Agora, de Fá para Sol sustenido, um Sol que ficou mais distante do Fá, por assim dizer, é um Sol que está um pouquinho mais alto, ó, porque ó, pensa aqui, ó, gente, de Fá para Sol, tudo bonitinho, né? Tudo lindo. Agora, Fá para Sol sustenido, pô, é uma diferença, né? Então, o que que aconteceu? Eu posso vir aqui, quando eu fizer o meu Mi para Sol, aquele intervalo de terça menor que a gente estava vendo, um terça menor porque é um intervalo de terça, que é uma relação de três notas. Menor porque a gente está tendo a relação aqui de Mi para Fá, um meio tom, Fá para Sol, um tom. Então a gente está tendo a relação de um tom e meio. O que que acontece se eu adicionar aqui nesse Sol um sustenido? A gente vai ficar assim, ó. Ó, uma sonoridade de algo maior, certo? Então, a gente conseguiu, através do uso do semitom, corrigir uma questão que nem é sobre corrigir em si, mas se você quer corrigir aquela falta de semitom e adicionar um semitom, você consegue. Mas vai mudar a sonoridade do intervalo. O intervalo não vai ter mais essa sonoridade. Ele vai, né? Ou essa, né? A gente vai ter essa aqui, ó. Então, mudou a sonoridade porque você adicionou ou acrescentou ah, ah, um semitom, certo? Então, vamos continuar aqui, certo, gente? Então, os tons e os semitons eles vão servir muito para isso. Certo? E quando a gente tiver na nossa aula sobre formações de acordes, de tríades, a gente vai ver como o sustenido e o bemol representam uma questão muito, muito importante na teoria musical. E dominar esses conceitos, aprender sobre esses conceitos, estar com eles claro na mente, praticar sobre eles é muito necessário. Tá? Gente, o que que vai acontecer? Como é que a gente faz a representação de tudo isso na partitura e como a gente usa o B-quadro? Como a gente está chegando aqui para próximo do final da aula e a gente abordou bastante aqui tranquilo, bastante calmo, sobre a questão do sustenido e bemol, que o sustenido ele sempre está elevando, ele sempre está levando um pouquinho mais para cima, ó, sempre um pouquinho mais para cima a nota. E o bemol ele está abaixando. Então, de novo. Ó, exemplo visual e exemplo sonoro. Eu tô aqui no sol. Se eu subo esse sol meio tom, se esse sol ganha meio tom, ele vira um sol sustenido, certo? Sol, sol. Ó, como a minha voz subiu levemente. Sol, sol. Isso é o sustenido. Agora, olha quando ele vem para baixo, para a tecla preta abaixo. Desceu meio tom. Sol, sol, sol. Então, desceu. Até pela sonoridade, desceu, né? Então, o semitom,
adquiridos sustenido pelo bemol, pelos chamados acidentes, eles funcionam dessa seguinte forma, tá? Como é que a gente vai representar isso aqui na partitura? Então, vamos sair aqui um pouquinho da anotação. Vamos aqui agora, uma vez que a gente já tem a consciência disso aqui tudo, deixa eu dar uma apagadinha aqui, gente, para ficar mais fluido. Vamos só relembrar uma coisa, tá? Vamos só relembrar uma coisa. E... pronto. Vamos só relembrar uma coisa. Agora que a gente está com essa tela aqui mais limpa, vamos lembrar, gente, ó, Dó para Ré, uma relação de segunda. Se tem um tom acontecendo, Dó, Ré, é uma segunda maior, inclusive, porque é uma segunda relação de duas notas que tem um tom envolvido. Se fosse só meio tom, seria uma segunda menor. Por exemplo, Dó para Ré bemol. Dó, Ré, certo? Vamos lá. De Dó até Mi, a gente tem que ter uma relação de terça. Estou expandindo aqui, gente, a partir do Dó de novo. Uma terça maior porque a gente tem uma relação de dois tons entre o Dó e o Mi. Entre Dó, opa, e Fá tem a distância de quatro notas. Então a gente tem uma quarta. Lembrando que quartas são justas, diminutas ou aumentadas. Inclusive, o aumentado vai entrar justamente nisso. Uma quarta, por exemplo, aumentada, né, de Dó até Fá, é uma quarta onde o quarto grau, o ponto de chegada, ele ganha meio tom. Ele vira, por exemplo, daqui um Fá vira um Fá sustenido. A gente tem uma sonoridade de uma quarta aumentada, por exemplo. Ah, se eu tô aqui de Dó até Sol, uma relação de cinco notas, uma quinta. Se eu tô de Dó, uma quinta justa, inclusive. São uma quinta com três tons e meios e entre notas naturais também. Nesse caso aqui tem que ser com notas naturais, por conta de estar em Dó maior, né? Em Dó diatônico maior. Dó pra Lá, eita, relação de seis notas, uma sexta. Esse caso aqui também é uma sexta maior, da quantidade de tons envolvidos. E Dó até Si, eita, sete notas, uma sétima maior. E por último, Dó, Dó, que eu não preciso nem desenhar, é uma relação de oito notas, por isso com oitava. Que inclusive oitavas podem ser justas, diminutas ou aumentadas também, tá? Gente, vou apagar isso aqui agora e vamos partir para a representação na partitura também. Na partitura, gente, a gente vai ter a seguinte representação dessa mesmíssima forma aqui. Só que quando a gente adicionar um sustenido ou um bemol, qualquer coisa, na partitura a gente vai ter que adicionar na frente do pontinho. Então, por exemplo, aqui é Dó, primeiro grau, Ré, Mi, Fá. Esse Fá ganhou meio tom e ele virou um Fá sustenido, certo? Então, na partitura vem dessa forma. Tá, se a gente quer o bemol, então, Zay, mesma coisa, gente. Eu tô aqui no Lá, adicionei o bemol. Ó, até desceu a notinha, ficou um pouquinho mais grave. De Lá, virou Lá bemol, certo? Opa, mexeu aqui. Mas de Lá, virou Lá bemol, tá? Então, tem essas possibilidades. É, E aí você pode me perguntar, tá, Zé, mas para que diabo serve o B quadro? Você não explicou até agora para que serve o B quadro. E beleza, gente, vou explicar agora. Ó, o que que acontece? O B quadro, ele é um sinal de acidente, de alteração, porque ele é mais um desacidente. Ele remove as alterações. Zé, não consegui entender ainda. Não, beleza, sem problema. Vamos lá. Ó, o que que acontece?
Digamos que aqui, ó, vamos jogar um pouquinho tudo aqui para cima. Aqui agora é Fá. Vocês já notaram agora. Aqui é Sol. Aqui agora é Lá. Eita, bora. Poxa, por algum motivo não tá ficando estranho. Enfim, peraí, gente. Às vezes o Music ele é meio ruinzinho. Mas enfim, ali, ó, ali é um Lá. E voltando, aqui é um Fá, certo? Então, vou tirar o acento aqui, não precisa. Se eu adiciono esse Fá aqui como um Fá sustenido, só que eu quero que esse Fá aqui, ó, ele já até mudou, ó. Ele não continue sustenido. Se eu quiser mudar ele, eu tenho que adicionar nele o B quadro. Porque o B quadro vai cortar a alteração e a alteração ela vai voltar para o estado natural. Aí vocês podem me perguntar, Zag, mas quando você coloca o sustenido ali, por aparecer outro Fá, já vai ser sustenido? Então, sustenido que eu coloco aqui dentro do compasso, esse primeiro compasso aqui, já altera tudo, gente. Se você coloca aqui quatro, quatro notas Fás e aí bota na primeira, aqui o sustenido, todas as outras ficam com sustenido também. A não ser que você coloque individualmente o B quadro. O B quadro ele tem essa função muito importante. Ele pode não ser tão utilizado como a gente estava vendo ali agora, escrevendo e lendo, mas ele é bastante importante para sinalizar algum ponto de parada ou de quebra que tem de acontecer na música, certo? Então, o B quadro ele tem essa função, é uma excelente função. Porque o que acontece, gente? Quando a gente escreve, como tá falando, você escreve aqui quatro fases. O primeiro fica sustenido, o resto tudo fica. Essa alteração só para de valer para o próximo compasso. Aí sim, beleza. É, aí sim. Mas, o que que acontece? Se você não quer ter que esperar para usar o próximo compasso, você pode escrever o B quadro. Então, o B quadro ele é um removedor de alterações. Ele anula as alterações e não adiciona, né? Existe duas outras figuras de, de alteração, mas que eu vou deixar não para agora. Por agora não vou apresentar elas. Elas são um pouquinho mais chatinhas e um pouquinho mais complicadas, tá? Mas existem ainda outras duas figuras que a gente vai ver em relação a alterações, aos acidentes. Certo, gente? Então, aparecendo a partitura aqui, isso aqui é porque ele não quer mais ser igual a esse aqui, Fá sustenido. Ah, Zag, isso vale para o B quadro também? Vale da mesma forma. Vamos jogar aqui. Esse Sol vai virar um Lá. Esse Fá vai ser um Lá. E esse Fá aqui vai ser um Lá também. Vamos alterar aqui os nomes. Lá. Opa, beleza. Depois desse Lá aqui é um Si. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar um texto. Ah, não consegui não, mas não tem problema. Aqui, se aqui é Si, gente, aqui é um Dó, certo? E volta aqui pro Lá. O B4 também funciona ah, com bemol. Então aqui eu vou colocar Lá. Eu não quero mais que ele seja um Lá natural. Eu quero que ele vire um Lá bemol, mas lá na frente vire um Lá natural de novo. É tão comum isso que o próprio programa aqui ele já escreve. Automaticamente ele já escreve isso. Então Lá bemol, mas agora ele vai voltar a ser Lá natural. Tá escutando aqui, ó. É, mesma coisa aqui, ó. Cadê? Opa, sempre esqueço de tirar aqui. Pronto, ó.
Opa, Lá bemol, si, dó, lá. Então, ele troca assim. Ele troca assim. Independente de ser bemol, independente de ser qualquer figura. É a função dele, certo? Então, os sustenidos e os bemóis são ferramentas muito importantes, muito necessárias, que a gente precisa ter enraizado. E, gente, o... a melhor forma que vocês podem ter para associar o uso do sustenido, desse carinha aqui, do sustenido na partitura, e do bemol, é sempre associando a sonoridade deles, né? É sempre associando ou não, o sustenido ele sobe um pouquinho, meio tom aquela nota deixa de ser uma nota natural. E ele sobe, e o bemol ele desce um pouquinho a nota também, tá bom? Então, gente, é muito importante isso. É, esses conceitos, eles são chamados de acidentes musicais, ou alteração, ou sinais de alteração também, e eles vão ser uma base tão forte para o que a gente vai ver em aulas futuras sobre acordes, tríades, tétrades, arpejos, outras tonalidades, outras formas de estruturar essa escala de cinco tons e dois semitons, a escala diatônica. Então, o bemol sustenido ele tem essa alteração, essa importância nas alterações, né, na alteração. Por que que a gente não usa ele, tirando uma dúvida aqui interessante, em dó maior? Porque não tem necessidade, porque da forma que dó maior se encontra, não há mais necessidade de fazer nenhuma alteração. E porque ela ocupa a posição ah, ela ocupa essa posição das notas, né, em relação aos tons e semitons, de uma maneira que naturalmente não precisa mexer em ninguém. Não precisa alterar tom, não precisa alterar semitom, não precisa mexer em nada. É simplesmente as notas naturais, da forma que elas se encontram. E digo mais, de uma forma onde tem sim semitons, porque a escala diatônica tem cinco semitons, mas apenas dois, certo? Então só tem apenas dois semitons aqui que não precisam nem de alteração para ocorrer, são os semitons naturais. O de Mi, Fá, e o de Si para Dó. Si, Dó. Por que que eu estou repetindo tanto, tanto e falando tanto disso, gente? Porque às vezes ocorre uma falsa interpretação, uma falsa noção ou equivocada de que os tons e semitons, tons e semitons não, que os sinais de alterações e acidentes, eles só existem para representar semitons. E não, não é verdade. Você consegue representar semitons sem precisar ah, dos sustenidos e dos bemóis. Claro que facilita muita coisa, mas de precisar não. Você tem como identificar certas coisas, certo? Então, os acidentes bemol, sustenido, eles não são só para representar semitom. Eles estão a serviço de coisas muito maiores do que apenas representar tom e semitom, no caso deles, semitons. Tá? Então, gente, por hora é isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu agradeço muito a quem está se dedicando ao estudo do módulo, porque às vezes vai parecendo ficar meio confuso algumas coisas, dá uma volta, assiste mais de novo, assiste mais uma vez e não desiste, tá? É um estudo interessante, é um estudo muito bacana, e a gente tendo mais conhecimento, mais propriedade do que estamos falando, a gente consegue ter muito mais. ah, Controle na hora de tocar, na hora de praticar, e até mesmo autoconsciência do que estamos fazendo, né? Não estamos só fazendo qualquer coisa ali no automáticozão e sem ter noção, né? E, de novo, isso é uma coisa também vai de pessoa para pessoa. Tem gente que não liga de não ter essa consciência, essa noção, e às vezes toca super bem, ou quer só fazer por hobby, não tem problema. É uma questão flexível para todo mundo, mas é interessante, sim, que tenhamos essas possibilidades, certo? Essas noções. É muito bom, sim, tá? Gente, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Ah, Aplicamos todas essas questões dos tons, dos semitons,
e como a gente consegue representar eles já na escala, os intervalos e agora os sinais de alteração, certo? Vejo todos vocês em um próximo vídeo, em um próximo capítulo, em um próximo volume do nosso módulo, tá bom? Muito obrigado, forte abraço, tchau, tchau, bons estudos.